Padre Fábio, boa noite. Meu marido me traiu há 19 anos, voltamos, mas eu nunca mais confiei nele. E eu acho que estava certa, pois há alguns dias peguei uma conversa dele com uma mulher que ele nem conhece pessoalmente, marcando o encontro. Estou vivendo um inferno, ouvi sua mensagem sobre o perdão, amor, defeitos, e eu não consigo nem olhar para ele. Ele tem acabado com a minha vida. Estamos juntos há 26 anos, hoje tenho 40 anos e sinto que perdi toda a minha vida ao lado dele. Como perdoar? Minha filha, o perdão é, antes de qualquer coisa, um banho de amor próprio. Porque quando eu perdoo, eu expulso de mim o lixo que porventura o outro resolveu deixar. Sempre que eu decido perdoar, eu estou decidindo de maneira inteligente pelo meu bem-estar. Eu estou optando. É claro que o meu perdão tem repercussão na vida de quem eu perdoo, mas o primeiro a ser beneficiado com o gesto sou eu. Agora, o que é interessante é você identificar, talvez essa nova traição seja uma consequência de uma vida que vocês não souberam articular bem. O casamento não é mágica, gente. Viver casado não é brincadeira. Requer uma administração diária, uma renovação diária da fidelidade, requer colocar na mesa todas as questões que envolvem a vida dos dois. E como você mesma disse, essa desconfiança que você nutriu a vida inteira não adiantou de nada, né? Porque desconfiança não evita a traição, às vezes até acelera. Porque por isso que é tão interessante a gente perdoar de verdade. Pode ser que você não tenha perdoado naquele momento que você precisou perdoar, e por isso a sua relação com ele foi tão pesada, tão difícil, a ponto de haver uma outra pessoa nessa história novamente. Agora pode ser que não. É que às vezes em alguns momentos da nossa vida, a gente não tem nem como chegar ao resultado da pergunta que a gente faz. Às vezes a gente não tem como investigar o porquê das coisas, e só nos resta o como. E agora? Como é que eu vou administrar esse momento da minha vida? Uma coisa é certa, você não pode perder agora a vontade de viver, porque terá de administrar um novo momento de traição. E tem outra coisa, se você ama esse homem, se ele é importante para você, apesar de tudo que ele errou, não desanime dele. Mas você pode ter certeza que se você não fizer a experiência da confiança, não há vínculo possível. Você vai ficar eternamente desconfiada porque um dia houve uma traição, porque um dia houve um momento em que ele não foi fiel a você, e isso passa pelo relacionamento. Isso passa pela capacidade que o casal tem de restabelecer o vínculo que um dia foi quebrado. Tá certo? Estou falando de uma situação que eu não vivi na pele, pode ser muito teórico para você. Mas uma coisa é certa, quando o perdão acontece de fato, torna-se muito mais tranquilo recomeçar. Se não há o perdão, a experiência do recomeço é sempre mais difícil. Eu espero que você tenha sabedoria para administrar esse momento. Porque nós, ainda que você não tenha vivido a traição num casamento, mas o tempo todo nós precisamos administrar o fato de não sermos fiéis como gostaríamos de ser. Nós depositamos muita esperança, né, em tantas realidades, e aquilo não acontece como a gente precisava esperar, como a gente esperava que acontecesse. E você precisa se reconciliar com a vida. A vida não é como você sonhou que fosse. Mas não adianta ficar reclamando, ela não vai mudar porque você está reclamando. Ou você se reconcilia com ela, ou você perde a oportunidade de saborear o que ela tem a lhe oferecer. Que é assim, é interessante, né? Às vezes nós ficamos prestando muita atenção no não que a vida nos disse, e porque nós estamos ficcionados no não que recebemos, a gente perde a oportunidade de perceber as portas que foram abertas a partir daquele não. E que às vezes são muito melhores
do que aquilo que a gente esperava. É uma questão de sabedoria. É como Jesus faz com esse cego. Abre os olhos dele, para que ele pudesse perceber para além de sua cegueira. Muitas vezes, eu tenho um olhar viciado sobre a minha vida. Fico localizado sempre nas mesmas expectativas, nos mesmos posicionamentos, e de repente um movimento da vida me retira dali, e eu acho aquilo desagradável, desconfortável. Mas se eu vivo o movimento de repente perceber que alguma coisa está saindo do meu controle, e eu espero com serenidade as coisas se ajeitarem, ou até mesmo vou ajeitando à medida que posso, de repente eu me surpreendo com algo que era muito melhor do que eu esperava. No não da vida, nós também encontramos possibilidades. E às vezes, muito mais significativas do que aquelas que nós já havíamos construído para aquele momento. É por isso que é bom a gente ter bons amigos do nosso lado, porque são eles que nos ajudam a descobrir esses caminhos no meio do mato. Sim, porque dependendo da situação é como se nós estivéssemos no meio de uma selva. Fica tão difícil o entendimento. Uma morte, uma traição, como é o caso dessa moça, a perda de um emprego nesse momento de crise que o país atravessa, tantas seguranças que antes estavam garantidas, de repente não estão mais. E aí você até descobre o desconforto que o amor é insegurança o tempo todo. O simples fato de amar já nos coloca num contexto de insegurança. Ah, padre, mas o amor nos dá segurança? Dá, mas no avesso dele é pura insegurança. Medo de perder, medo de que vá embora, medo de que não aconteça como você esperava. Então, no meio dessa selva toda, a gente precisa ouvir, fazer bastante silêncio, prestar bastante atenção em nós, porque nós temos essa mania, né, de no momento da dificuldade, a gente não se ouve, a gente não presta atenção em nós mesmos. E não espere que Deus traga um recado de fora, viu? É por dentro que Ele fala. A voz de Deus não é uma voz que vem de fora, ela vem de dentro. E só escuta quem se cala. É na experiência de ficar quieto. A quietude será sempre uma oportunidade que Deus terá de falar conosco. Não espere que essa voz de Deus venha de fora. Ela irromperá em você. E às vezes no meio dessa selva de tantas dificuldades, é no ato de calar-se que você terá condições de ouvir a voz que chama. Qual é a direção que eu preciso ir? E Deus lhe falará através de pessoas que te amam, que estão próximas, que te amam de verdade, pelo amor de Deus. Não vai escutar os que não têm um comprometimento real com a sua vida. Porque gente que dá palpite errado na nossa vida está cheio. Não confunda a voz de Deus com a voz de gente conhecida somente. Este recado será dado por dentro, através de pessoas que falarão com você numa linguagem que você vai entender. Que é assim que é interessante ouvir a voz de Deus, reconhecendo-a no mais íntimo de você, naquele que confirma de fora o que você já sabe que precisa fazer para superar esta ou aquela questão. Volto a dizer, você escuta a sua voz quando o outro vem e diz exatamente o que você já está se dizendo há muito tempo. Ali existe uma confirmação da voz que Deus lhe soprou com a voz que Ele confirma naquele que chega. Obrigado pela companhia. Eu espero que você possa fazer uma bonita experiência de abrir os caminhos nessa mata que é a existência, ouvindo a voz de Deus que fala em você e através daqueles que te amam. Derrame sobre você, sobre a sua vida, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.